Olá! Uma emergência médica de graves consequências atinge cerca de 150 mil brasileiros a cada ano. Estamos falando do acidente vascular cerebral. E para conversar sobre esse problema, a Cidadania recebe a neurologista Letícia Rebelo, neurologista do Hospital Brasília. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo super importante para a gente falar dessa doença que tem uma prevalência tão grande. Letícia, o acidente vascular cerebral, também chamado de AVC, e mais para os mais antigos era o derrame cerebral, ele não é exatamente uma doença só, tem duas formas basicamente diferentes, né? Exatamente. A gente, na verdade, nem gosta de usar o nome derrame porque dá aquela impressão de que não adianta chorar pelo leite derramado, ou seja, que não tem nada que a gente possa fazer para o AVC. E, na verdade, tem muita coisa que a gente possa fazer pelo AVC, sim. Então, a sigla que a gente acaba usando é o AVC, de acidente vascular cerebral. Ou AVE, né? Popularmente, a gente acaba chamando mais de AVC porque existem tão grandes denominações para o AVC, o pessoal chama de passamento, de mal súbito, né? Aí é o derrame. Então, a gente está tentando consolidar agora o nome AVC para ficar mais popular e a gente acabar abrangendo mais essa doença que ainda é tão negligenciada. E como você mesmo falou, existem dois tipos de AVCs. Então, existe o AVC isquêmico e existe o AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico acontece quando um vaso da cabeça entope por um coágulo ou um trombo, e o AVC hemorrágico acontece quando o vaso da cabeça estoura, né? Então, em geral, o AVC isquêmico tende a ser menos grave do que o AVC hemorrágico e é esse também que a gente tem mais oportunidade de tratamento. Agora, o diagnóstico do AVC sempre exige exames complementares, seja um raio-x ou seja que exames seriam esses? Esse ponto é super importante. Veja, o diagnóstico de um AVC é clínico, mas a gente não sabe diferenciar só olhando para o nosso paciente se o AVC é isquêmico ou é hemorrágico. Para saber diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico, a gente vai precisar de um exame. O exame geralmente mais popular que a gente consegue fazer na maioria das emergências é uma tomografia de crânio. Então, a tomografia é o principal exame que a gente já consegue diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Existem exames mais sofisticados, como, por exemplo, a ressonância e outras técnicas de tomografia também, mas para a gente começar a tomar qualquer conduta, ou seja, qualquer tratamento, a gente precisa do exame de imagem, porque senão a gente pode fazer uma abordagem que é oposta dependendo do tipo de AVC. Agora, a gente sabe que o Brasil é um país imenso e nas localidades onde não existem esses recursos, como é possível intervir? Pronto, esse é um super desafio. De fato, o Brasil é um país de proporção continental que ainda tem uma heterogeneidade muito grande relacionada a atendimento, à infraestrutura, principalmente região norte e nordeste. Então, quando a gente observa a concentração de centros de AVC, ou seja, unidades especializadas no atendimento do AVC, a gente observa que há uma desproporção muito grande, com uma concentração muito maior na região sul-sudeste. Nessas regiões mais remotas, longínquas, de fato, a gente ficaria limitado em relação ao tratamento agudo, porque a gente precisa de uma infraestrutura mínima, como eu acabei de comentar. A nossa preocupação, Paulo, é de eventualmente a gente tomar qualquer conduta e dar remédio em casa para um paciente com sintoma de AVC. O popular é da aspirina, né, da OAS, e se for um caso de AVC hemorrágico, ou seja, um sangramento na cabeça, a gente sabe muito... Né? Vai agravar. Aqui porque a população já conhece aquela expressão afinar o sangue. A aspirina afina o sangue. Perfeito. Que nesse caso, no AVC hemorrágico, está precisando haver estancar o sangramento, né? Exatamente, por isso que a gente orienta, inclusive a gente orienta colegas médicos que não tomem condutas, né, antes de fazer um exame de imagem, antes de fazer a tomografia. Então, nessas áreas que não tem acesso, a gente teria que transferir o paciente para uma região próxima, com uma infraestrutura mínima, que ele pudesse fazer o exame de imagem e depois fazer a abordagem terapêutica direcionada. É fácil fazer a diferenciação pelos sintomas? Acho que não, né? O hemorrágico
pelo menos potencialmente mais grave, tem consequências mais graves, e o isquêmico, mas os sintomas são mais ou menos os mesmos. Quais seriam esses sintomas? Exato, os sintomas são o mesmo, e a gente olhar para um paciente e falar se é isquêmico ou hemorrágico é quase a mesma coisa do que jogar uma moeda para cima, tá? Só não é tanto porque a proporção do AVC isquêmico é em torno de 85% dos casos, então é uma doença mais prevalente. E ainda bem, porque é a doença que a gente tem mais oportunidade de tratamento também. Ao passo que o AVC hemorrágico, a proporção vai em torno de 15% a 20% dos casos, tá? Então, os principais sintomas, os sintomas são, como você acabou de falar, são os mesmos. E os principais sintomas, eu vou pedir para lembrar de pelo menos 3, que é boca torta, então a gente pede para a pessoa sorrir e observa que um lado do rosto fica paralisado, a boca não consegue mexer. Perda de força de um lado do corpo, então lembra que não é todo o corpo que fica fraco, em geral é todo um lado, o lado direito, braço e perna direita, ou o lado esquerdo, braço e perna esquerda, ou uma sensação de dormência também. E dificuldade para falar, então pede para a pessoa falar uma frase qualquer, né? O céu de Brasília é azul, e a pessoa pode não conseguir nem articular essa frase e nem conseguir falar nada. Esses 3 principais sintomas, né, lembram muito, a gente vai fazer uma analogia com a palavra SAMU. Então, SAMU, sorria. O A de abrace, então levantar os braços como se for para simular, para dar um abraço, observa que um lado do corpo não mexe. O M do SAMU de mensagem ou de música, a pessoa não consegue falar. E o U, urgente. Então, lembrar desses 3 principais sintomas, lembrar da palavra SAMU, porque a gente sabe que um dos maiores inimigos do AVC é o tempo. Agora, o AVC não está associado a nenhum trauma, né? Não houve nenhuma, nesse caso, não houve nenhuma pancada, não houve nada que desencadeasse, assim, né? É preciso fazer essa diferenciação também, né? Perfeito. O AVC por definição, é uma lesão vascular que acontece de forma súbita. Espontânea, né? Espontânea, súbita. Até existem algumas situações, Paulo, que podem ser desencadeadas por trauma, mas não é a regra, isso seria uma exceção. A regra é um senhor que está jantando com a família, quando começa subitamente os sintomas, então é de uma hora para outra, não dá aviso prévio na maioria das vezes, e são esses sintomas que eu falei que são os principais, que a gente tem que lembrar. Agora, o jantando não quer dizer que aconteça mais de noite, né? Não, na verdade, pode acontecer em qualquer momento do dia. A gente observa que no final da noite, ou seja, 5 da manhã, 6 da manhã, durante o dia, a tendência é ser um pouco mais reconhecido. Por que isso? Porque existe uma porcentagem grande de AVC que acontece durante a noite, durante o sono. E se você reparar, eu não falei em nenhum momento de dor, né? A maioria das pessoas que tem AVC na madrugada não tem dor nenhuma. Então, só vai reconhecer... Mesmo aquelas que têm AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico, em geral, dói a cabeça, né? Mas a gente também não tem como colocar isso como uma regra. Então, mesmo aqueles que acontecem no período noturno, muitas vezes o reconhecimento só vai acontecer na manhã seguinte, quando a pessoa teria que acordar e não acorda direito, a família nota a falta do parente que devia estar acordado e está dormindo ainda. Agora, eu estou lembrando que você falou que quem estava jantando era aquele senhor. Isso não é por acaso, né? Porque, em geral, as pessoas a partir de uma certa idade é muito mais frequente terem o AVC. Né? Perfeito. E, para isso, a gente tem que lembrar dos fatores de risco de AVC. A gente acaba dividindo os fatores de risco em fatores de risco não modificáveis, ou seja, são aqueles que eu não tenho como modificar, eu já posso exemplificar, e fatores de risco modificáveis. Na verdade, o que todo mundo quer saber é como que eu previno um AVC. Né? E tem uma questão que envolve também um negócio muito difícil, que é a mudança de comportamento. Perfeito. Porque é muito difícil, até, digamos assim, às vezes é até ofensivo chegar para uma pessoa, bom, por que você não para de fumar? Então, a pessoa não vai gostar de ouvir isso. Por que você não muda seus hábitos alimentares? Você está ficando gordo. Então, isso num país em que as pessoas estão, que o contingente de obesos é cada vez maior. Obesidade, sedentarismo, fumar, quer dizer, o tabagismo e alcoolismo são coisas que a pessoa tem que fazer uma força para deixar de lado, né? Exato. Então, dentre os fatores de risco modificáveis, são esses que você acabou de falar muito bem. O principal vilão disparado é a pressão alta. E lembrar que 50% das pessoas que têm pressão alta não sabem que têm pressão alta. Né? O que é pressão alta? O que é a hipertensão arterial? Sim. Né? A hipertensão arterial é uma condição que a pressão do paciente fica elevada. E isso acaba trazendo uma fragilidade nos vasos sanguíneos, e não só da cabeça, nos vasos sanguíneos do corpo inteiro. Então, a pressão alta, né, nos vasos, ela também aumenta o risco de infarto. Inclusive, os fatores de risco do AVC
são exatamente os fatores de risco do infarto. Ou seja, se a gente consegue prevenir um, a gente também consegue prevenir outro. E a pressão alta, isso é um ponto super importante da gente lembrar, na maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. A pessoa está com a pressão alta e não está sentindo nada. E esse é um grande problema, que a gente só consegue descobrir muitas vezes depois que a doença já se instalou. Então, para a gente lembrar, a pressão alta é um dos grandes vilões, o diabetes, né, principalmente os pacientes que são hipertensos e diabéticos que não controlam, então as taxas de açúcar no sangue ficam muito elevadas, colesterol alto. O tabagismo, como você falou muito bem, o cigarro é um dos grandes vilões tanto do infarto quanto do AVC, como de outras doenças arteriais também pelo corpo. Uso de drogas, bebida alcoólica em excesso. Aí esse é um ponto Esse excesso aí é bom, por conta do freguês, não? O que é um excesso? O excesso, na verdade, tem até uma quantidade, mililitros, que poderia ser permitido por semana, né? Então, é uma dosagem pequena. Então, é sempre muito cuidadoso a gente falar que álcool e AVC. A gente sempre pede para evitar o consumo de bebida alcoólica, né? Principalmente os destilados, os fermentados, que são os que estão mais ligados. E um outro ponto que é muito importante que você comentou, que é a mudança de estilo de vida. Obesidade, sedentarismo, né? O paciente que anda com alta carga de estresse emocional, isso tudo favorece... A população também menciona muito, teve um choque emocional, alguém teve um... Isso também contribui, né? Acaba contribuindo, principalmente a longo prazo, porque isso afeta todos os órgãos e sistemas do organismo, né? O paciente que está sempre se mantendo estressado é o paciente que tem maior chance de desenvolver hipertensão, é o paciente que é a pressão alta, é o paciente que tem maior chance de desenvolver também diabetes, que é a taxa de açúcar elevada no sangue. Então, acaba que de forma indireta, essa alta carga de estresse, essas demandas que a gente acaba vendo muito nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, isso pode contribuir sim, principalmente porque é um paciente que não vai priorizar a sua saúde, não vai priorizar a atividade física, vai se alimentar muito mal com comida processada, com pouca... A dieta mediterrânea, que é o que a gente sabe que tem maior chance de melhor prevenção de doença cardiocérebrovascular, o paciente vai comer comida fast food, né, ou comida ultraprocessada, isso acaba trazendo prejuízo na vida, e a obesidade, né, que hoje a gordura abdominal é a que mais está linkada, ou seja, relacionada à doença do coração e do cérebro. E o sedentarismo também, antes andávamos muito mais, a gente vê os filmes de antigamente, as pessoas todas magrinhas, hoje acho que os cuidados, os apelos à alimentação, aquela coisa que é mais gostosa, muito glúten, muito aditivo, isso seduz as pessoas, aí você entra meio que numa armadilha, difícil perder peso, e é difícil começar a fazer exercício também, né? Exato, e é a comida gostosa e rápida. A gente hoje está com pouco tempo, então o tempo de almoço hoje é rápido, então tudo que a gente quer é resolver logo o nosso problema e a gente muitas vezes não prioriza a nossa saúde nesse sentido. Então, é nesse ponto que assim, a gente estimula muito a prática de atividade física, a gente estimula muito o cuidado com a alimentação. Isso num país em que as pessoas levam muito tempo dentro do transporte público e chegam em casa já estafadas, com poucas horas para o lazer, ou às vezes quase nenhuma, 2 ou 3 empregos, às vezes é difícil recomendar, além do descanso, alguma atividade física, né? Exato, Paulo. O problema é que a gente sempre vai ter uma prioridade. E se a gente não se colocar como prioridade, a gente vai acabar deixando de cuidar da nossa saúde. Então, a gente tem que colocar na lista das nossas prioridades, além da nossa família, obviamente, além dos nossos compromissos profissionais, a gente tem que colocar o nosso cuidado pessoal. Porque se a gente for acometido com um AVC, com um infarto, todos os outros vão acabar ficando prejudicados também. Então, é entender hoje que na prescrição médica está a atividade física, na prescrição médica está o cuidado com a alimentação. Agora, doutora, a pressão alta, que a senhora definiu aí como uma das causas do risco e da ocorrência dos acidentes vasculares cerebrais, como é que se conceitua isso? O que é a pressão alta? Porque as pessoas vão lá, minha pressão está 14 por 10, 14 por 9 e tal. Qual é a regra para se considerar que uma pessoa está com pressão alta ou não? Essa pergunta é super importante porque houve até uma mudança na definição de pressão alta de uns anos para cá. Então, até pouco tempo, a gente considerava como pressão ok, né? Antes de falar de pressão alta, o paciente que tinha pressão até 14 por 9 a gente tolerava. Hoje, a gente está cada vez mais
agressivo no controle da pressão, com o objetivo de baixar essa pressão para menos de 12/8. O paciente que é diabético, ele ainda tem um alvo de pressão ainda mais baixo. Então, a gente tenta deixar o paciente na casa dos 11, 11,5. Então, hoje, pressão boa é pressão menor do que 12/8, pelo menos, tá? Acabou com essa história de, minha pressão é normal, minha pressão é 15, 16, isso é normal. Não existe. E hoje a gente tem muita ferramenta para cuidar da pressão. Porque antes, eu que tenho 71 anos, seria considerado normal eu ter, por exemplo, 17 por 9, 17 por 8, né? Mas nos critérios atuais isso já seria divergente. Sem dúvida. Na verdade, esse é um ponto super importante. Pressão 17, 18, isso não é normal. Pressão normal é pressão 12/8. Saiu do 12/8 ou menos, né? Então, a pressão da mulher muitas vezes é 10, 11. Tem mulheres, inclusive, que têm pressão de 9, 6 e não está sentindo nada. Isso é ótimo. Isso é até interessante, Paulo, porque os pacientes muitas vezes têm medo de pressão baixa. Aí eu atendo o paciente do consultório que a pressão está 10, 9... Pedindo um pouquinho de sal para comer? Não, e aí eu falo, mas você está sentindo alguma coisa? Não, eu não estou sentindo nada. Então, deixa a sua pressão baixa. As pessoas têm medo da pressão baixa sem saber que o maior vilão é a pressão alta. Então, pressão normal, lembra do valor 12/8, menor ou igual a 12/8. Agora, vamos falar das sequelas dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais. Elas são mais frequentes nos hemorrágicos, não é isso? Mais isso. Graves. Se você me permite, eu queria falar do tratamento antes de falar da sequela. Pois não. Porque a gente teve um avanço muito grande no tratamento do AVC. Por isso que eu fiz aquele trocadilho que eu não gosto de usar o nome derrame, né? Porque o derrame dá a impressão que a gente não tem o que fazer nada. E para o AVC isquêmico, que é aquele que entope um vaso na cabeça, a gente tem uma série de tratamentos com altíssimo grau de resposta, onde a gente pode, mesmo na internação do paciente, devolver ele para a completa normalidade. A gente tem pacientes que chegam no hospital sem mexer, sem falar, e saem do hospital praticamente normal, ou pelo menos no segmento de visitas ambulatoriais posteriormente, mas ele fica isso completamente normal. Desculpe, mas isso depende de uma intervenção rápida. Exato. Não é? Exato. Qual é o tempo que se tem, num caso, por exemplo, a pessoa está com um braço paralisado, então está com confusão mental. É um prazo muito curto para fazer o diagnóstico e intervir, não é isso? A nossa máxima sempre vai ser tempo é cérebro. O tempo sempre é um dos nossos maiores inimigos. Então, na identificação ou na suspeita de um AVC, naqueles principais sintomas que eu falei, boca torta, perda de sensibilidade, perda de força de um lado do corpo, dificuldade de fala, é chamar o SAMU ou ir para o hospital especializado o mais rápido possível. Uma vez que esse paciente chega no hospital, a gente tem uma janela de tempo para poder tratá-lo. Isso de quanto tempo? A gente tem dois tipos de tratamento para o AVC, né? O primeiro tratamento a gente chama de trombólise endovenosa, que é a dissolução química do coágulo que está obstruindo o fluxo de sangue na cabeça. Então, é um medicamento que a gente faz na veia e a nossa janela de tempo entre o início de sintomas e a aplicação do medicamento é de 4 horas e meia. Porém, a gente já tem uma outra modalidade de tratamento, que é a trombectomia mecânica, que é muito semelhante ao cateterismo cardíaco, que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, onde a gente sobe um catéter pelo corpo, localiza o vasinho da cabeça, não é uma cirurgia aberta, então é um procedimento que a gente chama endovascular, ou seja, é um catéter que navega, que caminha por dentro dos vasos sanguíneos, localiza o coágulo que está obstruindo o fluxo de sangue na cabeça e faz a retirada mecânica. Mas para fazer esse trajeto com o aparelho que vai desobstruir, é preciso ter feito um diagnóstico antes, né? Perfeito. No momento que ele chega no hospital, ele faz os exames de imagem, a tomografia, muitas vezes uma angiotomografia, que é o exame contrastado, faz o diagnóstico, localiza a obstrução e faz esse procedimento. Para esse procedimento específico, a trombectomia mecânica, a gente tem que casar 3 principais informações para a gente avaliar o tempo do tratamento e a elegibilidade do paciente. É a história clínica, é o exame físico e o exame de imagem, como você muito bem comentou. Se a gente conseguir um bom casamento entre essas 3 informações que eu falei, a gente consegue tratar pacientes até 24 horas. Ou seja, eu consigo aumentar muito a minha possibilidade de tratamento avaliando a elegibilidade dos pacientes. Agora, vamos ver do lado do leigo, as pessoas que vão ao hospital. A gente sabe que nossos hospitais com frequência estão sobrecarregados, mesmo os hospitais privados. Do ponto de vista da pessoa que está atendendo lá no hospital, o que é mais conveniente que o parente da pessoa, ou o amigo, a pessoa que está
ao lado da pessoa que está com a suspeita de AVC, como é que ela deve se referir? Isso é uma questão de linguagem, comunicação. Essa né? pergunta é super importante. É importante que as pessoas saibam como ajudar a gente no atendimento. Certo. Né? Primeira coisa, diz pra gente se o paciente tem algum problema de saúde. Quais são as comorbidades que o paciente tem? Ele usa algum remédio? Leva a relação dos remédios que o paciente toma, né? Porque muitas vezes isso ajuda a gente até a avaliar o tipo de tratamento que a gente vai ter que fazer. Quais são os remédios que eventualmente usa se afina o sangue, anticoagulantes, né? Então, pegar a relação dos remédios e as doenças que o paciente tenha. Um outro ponto que é muito importante, que horas foi que o teu parente ou que a pessoa que você está socorrendo passou mal? Você viu ela passando mal? Ou quando você chegou, ela já estava passando mal? Eu vou perguntar qual foi... Por que isso? Oi? Por que essa diferença? Porque eu preciso de avaliar qual tipo de tratamento que eu vou fazer. E o primeiro tratamento, eu só tenho 4h30 entre o início dos sintomas e a minha abordagem. Então, eu preciso de saber qual foi o horário exato que ele passou mal. Muitas vezes, esse paciente passou mal sozinho, ninguém viu. Então, eu vou perguntar qual foi o último horário que ele foi visto completamente normal. Obviamente que todas essas perguntas a gente vai direcionar na emergência, mas se tiver uma pessoa que saiba dar informação para a gente, isso sempre vai ajudar a gente a definir qual vai ser o melhor tratamento. Doutora, a gente sabe que medicina é sobretudo experiência, né? A experiência que a gente vai acumulando, que as pessoas, primeiro os estudantes, depois os internos, depois, então, essa experiência toda que vai levando ao conhecimento, que muitas vezes é mais importante até do que o conhecimento literário, do que a gente aprende nos livros, né? Da sua experiência, o que tem mudado nos últimos tempos, assim, em termos das pessoas que chegam com AVC? Eu acho que o principal que a gente acaba observando é que a gente, embora saiba que é uma doença que pode afetar qualquer faixa etária, e que quer dizer que pode afetar muitos idosos, ela pode afetar qualquer faixa etária. Uma coisa que a gente vê observando é uma mudança de padrão que pessoas mais jovens também vêm se apresentando com o AVC. Tá? De fato, é uma doença que afeta mais o idoso a partir da 6ª década de vida. A incidência do AVC, né, a ocorrência do AVC tende a duplicar a cada 10 anos. Mas a gente acaba vendo uma mudança comportamental trazendo faixas etárias mais jovens para ter o AVC também. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê muita gente tendo AVC e é uma epidemia global, a gente sabe, e você falou muito bem, a incidência de AVC é muito alta, né? São 100 mil óbitos no Brasil por ano. A gente estima que 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida, então você imagina o impacto que essa doença traz, né, para a população, sabendo que é a principal causa de morte e morbidade, perda de função no nosso país, né? Então, o que a gente também observa é o impacto do tratamento, Paulo. Por isso que é tão importante saber reconhecer, levar para o hospital e saber que o tratamento bem feito, ele pode devolver o paciente para completa normalidade ou, pelo menos, devolver uma função para que ele possa retornar para casa e se manter ativo no trabalho, retornar para sua família e ser menos um impacto socioeconômico que é o AVC. E as sequelas também algumas sequelas podem não ser incapacitantes para a vida da pessoa, né? E como é que se tem avançado nisso? Uma última pergunta por causa do nosso tempo. Claro. As sequelas do AVC vão muito depender do tipo de AVC. Então, você tinha dito, o AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave e uma vez que ele tende a ser mais grave, a mortalidade atribuível ao AVC hemorrágico é maior e as sequelas também. O AVC isquêmico, principalmente aqueles que não foram tratados ou que o tratamento não foi eficaz, eles também podem gerar sequelas e o grau de sequela vai depender do tamanho do AVC e da região do cérebro que for afetada. As sequelas variam, que podem ser desde formigamentos leves, uma boca que fica discretamente torta ou alguma dificuldade com coordenação motora fina que ninguém vai nem perceber, até sequelas mais graves que podem ser absolutamente incapacitantes, perda de força completamente de um lado, a pessoa fica restrita ao leito, não consegue falar, precisa de apoio e cuidado de terceiros de forma permanente. Então, as sequelas vão variar do tipo de AVC e do tratamento e do local e extensão do dano. Um último recado breve para as pessoas, que elas podem fazer para prevenir o AVC, mudança de comportamento. Prevenir é o melhor remédio, então prevenção do AVC, controle dos fatores de risco cardiovasculares, eu vou relembrar porque eu acho que isso é muito importante, controle da pressão, controle do diabetes, controle do colesterol, não fumar, né? Então atividade física, combate ao sedentarismo, mudança de estilo de vida mesmo, cuidado com a alimentação, acho que esse é o recado.
Doutora Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, eu fico à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.